Questão 10. Embora pareça um desperdício de cabos aéreos nas redes elétricas que pendem dos postes nas ruas, é fato que as sobras de fio são justamente para compensar as dilatações térmicas sofridas pelos cabos quando a temperatura varia. Um cabo elétrico de cobre, alfa do cobre igual a 17 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1, de 5 centímetros de diâmetro, é colocado horizontalmente entre dois postes paralelos, verticais, distantes 50 metros um do outro. Sabendo que a força necessária para manter o cabo na sua extensão original é dada pela equação F igual a ΔL vezes E vezes S sobre L0, em que L é o comprimento do cabo, S é a sua área de seção transversal e E o módulo de Young para o cabo, é igual a 2 vezes 10 a 11 newtons por metro quadrado, e que os postes suportam uma tensão máxima de T igual a 2,5 π vezes 10 a quarta newtons. Qual é o maior resfriamento que a rede elétrica pode suportar sem o risco de romper? Dê a resposta em graus Celsius e despreze, caso exista, a parte fracionária do resultado. Muito bem. Ele trata nessa questão, gente, da força exercida pelos fios que pendem nos postes da rede elétrica nas ruas. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um poste da rede elétrica e logo à frente tem um outro poste. E vamos imaginar um fiozinho que penda de um para o outro. Tem um fiozinho lá de um poste até o outro. Segundo o enunciado diz, e a gente constata que é verdade, quando esse fio sofre um resfriamento, ele acaba encolhendo e fazendo uma força de um poste contra o outro, né? Puxando um poste contra o outro. Porque ele vai encolher e vai acabar puxando um poste de encontro ao outro. O poste, por sua vez, reage e faz uma força contrária, tentando manter os fios no seu comprimento original, né, sem entortar os postes. E ele fala que os postes suportam uma força máxima, e essa força tem um valor que foi dado aqui. Bom, segundo o enunciado, essa força é dada por uma fórmulazinha que está aqui, ó, marcada aqui no enunciado. E qual é a pergunta dele? Qual é o maior resfriamento que a rede pode sofrer sem o risco de romper os postes? Bom, como ele me falou a força que o poste suporta, o maior resfriamento é o quê? O maior resfriamento é a variação de temperatura, ΔT, que esses fios podem suportar sem o risco de romper os postes. Onde é que nós vamos encontrar essa variação de temperatura? Exatamente na variação do comprimento do fio, né? A gente sabe que a variação do comprimento tem a ver com a variação da temperatura. É só a gente lembrar que esse ΔT é igual, aliás, que a variação do comprimento, né, do poste, ΔL, variação do comprimento do poste, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Então, a partir do ΔL, a gente encontra o ΔT, que é o nosso problema. E o ΔL, observem a fórmula do cálculo da força. O ΔL aparece lá, ó. Então, a gente vai atrás dessa formulazinha para acharmos o ΔL e depois a gente achar a variação de temperatura, se não puder achar logo ao mesmo tempo. Tá certo? Então, vamos utilizar a força a fórmula da força que foi dada, e é lá dentro que a gente vai encontrar o ΔL e, portanto, o ΔT. Então, força é igual ΔL vezes o módulo de Young. O módulo de Young foi dado, essa letra E foi dada, gente. É uma relação entre a força que o cabo faz e a espessura dele. Vezes a área S dividido pelo comprimento inicial. Quem que é cada um desses termos? ΔL é a variação do comprimento. E é o módulo de Young, foi dado aí. Essa é a área. Bom, qual área? Vamos pensar aqui, ó. O fio, ele tem um formato cilíndrico. Deixa eu desenhar aqui o cilindro para a gente poder observar. Então, o fio tem essa forma aqui, né? Ele é comprido e tem aqui um formato cilíndrico. A área que ele fornece nessa formulazinha, gente, é essa areazinha que está aqui, ó. Essa areazinha que está aqui marcada nesse círculo. Está aqui a areazinha. Essa é a área que aparece na fórmula com a letra S. E como é que calcula essa área, hein? Como é um círculo, π vezes o raio ao quadrado.
Então, nós vamos precisar do raio desse círculo. Lá no enunciado, ó, ele falou que o cabo tem 5 centímetros de diâmetro. 5 centímetros de diâmetro. Nós só precisamos do raio, só a metade aqui, ó. Só que como ele fala que tem 5 centímetros de diâmetro, se o diâmetro é 5 centímetros, o raio é metade. 2,5 centímetros. Vou só escrever ele aqui em metros, que a gente vai utilizar em metros, tá? Então, ó, 2,5. Divide por 100, né, porque está em centímetros, divide por 100, ó, vou dividir por 100 bem bonito aqui, ó. Então, 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. É isso aí que a gente vai utilizar. Então, vamos lá, ó, voltando para a forma da força. A força F vale T, aqui, ó, a tração que ele suporta. A força é esse T aí. É igual, quem que é delta L? Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Vezes o módulo de Young que foi dado, vezes a área, que é quanto? Π vezes o raio ao quadrado, todo mundo dividido por L0. Ele forneceu para a gente o comprimento inicial, mas nem precisava. Cancelou. Agora vamos substituir com calma aqui, tá? Tração. Quanto é que vale a tração T? 2,5 π vezes 10 a quarta. Isso é igual a alfa. Quanto que é o alfa? 17 vezes 10 a menos 6, vezes delta T, vezes o módulo de Young, é igual a 2 vezes 10 a 11, vezes π vezes o raio, 2,5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Muito bem. Continuando, ó, esse π que está do lado de cada igualdade, eu vou cancelar com aquele que está lá do outro lado. Agora vamos reescrever isso aqui tudo. Menos apertadinho, né? Vamos ver. Ó, vou escrever aqui embaixo. 2,5 vezes 10 a quarta é igual a 17 vezes 10 a menos 6 vezes delta T vezes 2 vezes 10 a 11 vezes 2,25 ao quadrado, 6,25. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Deu para enxergar melhor agora, né? Então, agora vamos continuar. 2,5 vezes 10 à quarta é igual a 17 vezes 2, 34. 34 vezes 6,25 igual a 212,5 vezes delta T vezes 10 a menos 6 vezes 10 a 11, 10 a menos 5, vezes 10 a menos 4, 10 a menos 9. Certo? 10 a menos 6 vezes 10 a 11, 10 a menos 5. Vezes 10, aliás, 10 a quinta, né? Desculpa, 10 a quinta. Vezes 10 a menos 4, 10 a 1. 10 a 1. Delta T, vou passar esse 212,5 vezes 10 lá para o outro lado. Ó. Vai ficar 2,5 vezes 10 à quarta. 2,5 vezes 10 à quarta é esse número aqui, ó. 2,5 vezes 10 à quarta. Dividido por 212,5 vezes 10 é 2.125. Delta T é igual a 25.000 dividido por 2.125. 25.000 dividido por 2.125 igual a 17,76 graus Celsius. Despreza a parte fracionária, resultado 0,17.